Nosso conferencista, nosso palestrante da noite, eu o conheço pessoalmente, tive a honra de entrevistá-lo no rádio e fazer o seu curso em Minas Gerais com a minha noiva. Sou fã, já li o livro dele, muito, muito especial, mora no meu coração. É graduado em Engenharia pela PUC do Rio de Janeiro. Estudou Economia na Universidade da Califórnia, de San Diego. Em 2009, junto com outros sócios, fundou a empresa Brasil Plural e criou a Genial Investimentos. Em 2013, foi eleito um dos 40 brasileiros de maior sucesso com menos de 40 anos. Em 2016, foi eleito um dos 3 melhores economistas do Brasil. Um dos 3 melhores do Brasil. Escreveu 10 livros, eu li 2. Entre eles o best-seller Encantadores de Vidas. Lindo livro. Foi colunista da revista Exame. Em 2020, junto com Gessé Souza, fundou o Instituto Conhecimento Liberta, ICL. Não está aqui, mas eu vou incluir Eduardo Moreira. É o único brasileiro que foi condecorado pela Rainha Elizabeth. O único! Senhoras e senhores, nosso conferencista da noite, escritor e palestrante, Eduardo Moreira. Opa! Boa noite a todos. Bom, Nilson Fernandes, diretor de comunicação do Sintaf. Eu tenho uma grande satisfação, nós temos um grande prazer de ter todos vocês, colegas do Fisco de todo o Brasil, colegas fazendários, familiares, convidados, pessoas do nosso querer, nesse momento tão importante para a gente. O Sintaf está fazendo 35 anos. 35 anos de alguns abnegados que resolveram se solidarizar-se uns com os outros em nome da categoria fazendária aqui do Estado do Ceará. Não há avanço na história da nossa secretaria nos últimos 35 anos, onde esse sindicato não esteve de maneira muito presente. E aí, louve-se a todos que construíram esse sindicato, não só as diretorias, mas os colegas que, inclusive alguns que não estão mais nem com a gente, já foram para o céu. E nós temos que reconhecer que os nossos aposentados são extremamente ativos, porque valorizam essa casa chamada Cefaz. Mas da dinâmica que nós tivemos, de todo o processo de evolução do próprio país e do sindicalismo, tá, onde ele ia chegar, um trabalho de muita intensidade que todas as diretorias fizeram. Em 2009, o Sintaf se deparou com um momento muito difícil na categoria. Toda a categoria passou por um momento muito difícil. E um grupo assumiu, capitaneado pelo Liduíno Lopes de Brito, que hoje está na nossa fundação. E naquela época nós pensamos o seguinte: nós temos que mudar um pouco a nossa forma de fazer sindicato. Nós não podemos ser apenas umbilicais. Nós não podemos pensar apenas no aspecto corporativista. Nós somos uma secretaria de extrema importância e temos que nos abrir para a sociedade. A Cefaz fica ao lado da mais antiga comunidade, o Eduardo, mais antiga comunidade aqui, a favela famosa, aqui do nosso estado. A Isabel está por aqui, a Isabel, líder da associação lá da comunidade do Poço da Draga. Alguns incautos queriam fazer um muro separando a secretaria da comunidade. Mas o sindicato foi lá para dentro, fazer cursos para costureiras, fazer cursos de bolos, de doces, fazer cursos de informática para as crianças, levar contação de histórias para idosos que não podiam sair de casa e para crianças que não se falavam, porque às vezes a rua era muito perigosa. Hoje, nós temos idosos fazendo exercícios físicos diariamente e temos uma velha e boa música todo mês nos saraus que a gente faz lá. Mas nós não ficamos só aí. O sindicato sempre fez um estudo, fez um intenso estudo com a Universidade Federal sobre o Laboratório de Estudos da Pobreza, onde nós pegamos os nossos mais de 400 mestres e doutores e colocamos para trabalhar ideias que pudessem dar suporte às políticas públicas do Estado do Ceará. E o Guilherme foi muito feliz ao dizer
Se o Ceará melhorou, deve muito disso a nós, fazendários. Parabéns. Além disso, nós também resolvemos, por uma provocação do governador Cid, Cid Gomes, de que ele disse o seguinte: vocês estão trabalhando muito bem, a arrecadação melhorou, mas não posso levar dinheiro para todas as prefeituras, porque dos 184 municípios, apenas 19 estão em dia com suas contas e podem receber repasses. E aí nós nos encontramos com o nosso xará, Nilson Diniz, e criamos um projeto para levar o know-how, aquele conteúdo, uma secretaria reconhecida de qualidade em todo o Brasil, mas levar isso para os municípios, principalmente os menores, os mais pobres. E o município do Cedro, onde o Nilson era prefeito, teve um grande sucesso, tanto que, algum tempo depois, ele se tornou presidente da Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará. Então, mostra a nossa preocupação nesse contato permanente com a sociedade, de maneira muito aberta e muito transparente. E esse trabalho que foi iniciado pelo sindicato conta hoje com a ajuda da gestão da casa, que são filiados desde o início, isso é muito importante dizer, e nós estamos nessa missão. E esse congresso vai refletir sobre uma série de temas, além da reforma tributária, além da questão do empoderamento feminino, porque o mundo da forma que está, comandado por esses homens, pessoal, só está fazendo guerra, só está fazendo desigualdade, só está deixando mais gente ter mais necessidade. O número de famélicos no mundo é 1 bilhão e está aumentando. Talvez a nossa forma, talvez nós, homens, tenhamos falhado na gestão. Talvez seja a hora que as mulheres, com esse aspecto maternal, de cuidar, de respeitar, de procurar ouvir mais, devam assumir esse planeta. Antes que a Mãe Terra se vá. Então, vamos falar do empoderamento feminino, falar dos povos originários. Vamos ter a secretária Juliana Alves aqui, que é a secretária dos povos indígenas, porque nós temos que aprender a cuidar também do nosso planeta. A situação está séria. Estamos vendo o que está acontecendo em Fortaleza, está 2, 3 graus acima da média. O país todo está passando por uma série de coisas, o mundo todo está. Mas vamos fazer um debate político sobre perspectivas futuras. Vamos ouvir aqui sábios, o Dado Schneider, o Gustavo Pinto, que é um guru, um homem de extrema inteligência e de visão mundial. Nós vamos ter aqui debates das mais diversas maneiras, e aí eu chamo a atenção. Na sexta-feira pela manhã, nós vamos ter a nossa assembleia, que nós temos alguma série de mudanças estatutárias, é importante que todos estejam aqui. Mas, para início, para fazer uma análise dessa conjuntura, aquela análise que foi feita lá em 2009, nós percebemos que, conjunturalmente, a gente tinha que ver diferente. O sindicato não podia ser mais da mesma forma. E nós trouxemos uma pessoa inspiradora, o Leonardo Boff, amigo do Sintaf, amigo dos fazendários até hoje. Sempre uma saudação mesmo distante para o grande Leonardo. Que é amigo do Eduardo, inclusive, muito amigo, e faz parte do conselho, né? E esse Conefaz, que depois de 6 anos que nós estamos realizando agora, para fazer com que a gente se inspire, para fazer com que a gente projete, para que a gente, mesmo reconhecendo as dificuldades, não desista, ao contrário, se arme dos bons sentimentos, se arme de solidariedade, se arme da sensação de que aquele que está do seu lado não é o seu opositor, ele é seu amigo. A humanidade tem que se reavaliar para se chamar assim. Então, para fazer essa análise de conjuntura, para nos dar essa inspiração, ninguém melhor do que uma pessoa que, em pouquíssimo tempo, claro, são 50 anos de vida, conversamos isso ontem, né? Que em pouquíssimo tempo fez uma ideia maravilhosa, frutificar e invadir o país, no melhor dos sentidos, tocando os corações das pessoas, fazendo mobilizações das mais diversas maneiras. E nesses 2 últimos dias nós andamos muito juntos, e o tempo todo eram as pessoas de maneira agradecida. E eu aproveito para fazer o meu agradecimento, porque a gente acompanha o ICL, Instituto Conhecimento Liberta. Por favor. Quantas aulas magistrais, quantos debates bons, quantos posicionamentos corajosos.
Então, para não me alongar muito mais, nós trouxemos para vocês e para o Estado do Ceará um dos maiores pensadores, mas que não fica só no pensamento, fica na ousadia da palavra, fica na expansão daquilo que ele se propõe. De uma maneira completamente prática, ele está conseguindo fazer com que as pessoas reflitam. Eu sei que a maioria dos que estão aqui, ou quase todos, ou todos, são fãs dele, assim como eu também sou. Sou seu fã, mas também agora eu acho que eu sou quase seu amigo. Pessoal, Eduardo Moreira com vocês. Obrigado, Nilson. Eduardo, o Eduardo vai fazer a palestra. O Eduardo vai fazer a palestra. No material de vocês existem uns papéis para perguntas. Nós vamos fazer em torno de 50 minutos de palestra e depois vamos ter uns 20 a 30 minutos, uns 20 minutos para fazer algumas perguntas. Então, quem quiser, faça. Nós vamos selecionar umas 3 ou 4, passaremos para ele e faremos um debate. Ok? Então, uma excelente palestra. Eduardo, obrigado mais uma vez. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Queria saudar os fazendários, as fazendárias, as autoridades, os amigos, amigas, e falar que é realmente, de verdade, não é só uma palavra jogada ao vento aqui, é especial eu estar aqui. Eu não viajo mais para dar palestra hoje em dia, né? Eu até falei que eu fiquei numa situação péssima, que tinha um companheiro aqui do Francilino, do Sindifisco, e semana passada, Fenafisco, perdão, e na semana passada, né, eu dei uma palestra que aconteceu no Rio Grande do Norte, e eu falei para ele, olha, eu não viajo mais, né, para dar palestras. De repente ele me encontrou no lobby assim, aí o Nilson chegou e falou, pô, Eduardo está aqui para dar uma palestra. Eu falei, pô, mas você me quebra, Nilson. Agora é o seguinte, deixa eu nem confessar. tempo de explicar, pô. Mas tem a explicação. Pronto, é não, isso aí, vou isso explicar, é importante, claro, né? você está doido. Estou aproveitando a chance aqui em público para explicar. Eu estou aqui graças ao Falcão e ao Chico Pinheiro, né? Então aqui, porque duas pessoas muito queridas que têm ajudado muito o ICL, e o Chico falou, poxa, o Falcão tem um pedido para te fazer, e o Falcão me pediu algumas vezes para vir aqui, e eu não acredito naquela expressão dívida de gratidão, é uma expressão que não tem o menor sentido. Gratidão vem daquilo que é de graça. Gratidão não combina com dívida, né? Tem até o padre Júlio Lancelotti fala uma coisa, o Leonardo Boff fala também, que é o seguinte, a gente pede para Deus graças, né? Porque se fosse por merecimento, a gente não ia receber nada. Então tem que vir de graça mesmo, né? Porque a gente está longe de merecer. Então, pela gratidão ao Falcão e ao Chico Pinheiro, eu resolvi vir, e também pela gratidão ao Estado. Esse Estado tem uma importância muito grande na minha vida. Tem um livro meu chamado Travessia, onde eu conto algumas viagens onde eu fiz para conhecer acampamentos, aldeias indígenas, quilombos, e um dos lugares onde eu mais aprendi foi no interior do Ceará. Tamboril, Monte Alegre, Crato, Canindé, vários lugares onde eu fui visitando e fiz muitos amigos e aprendi muitas histórias que meio que moldaram o meu caminho ao longo dos últimos anos. Então eu começo aqui, de verdade, de coração, agradecendo a todo o Estado em nome de vocês que estão aqui. E aí a gente fez uma conversa, né, para preliminar, normalmente antes de uma palestra, tem assim, o que a gente quer na palestra? Aí o pessoal falou assim para mim, olha, Eduardo, a gente quer que você fale um pouco de conjuntura, né, nessa parte socioambiental, na parte tecnológica, na parte política, etc. E a gente quer que você faça uma palestra assim, bem animadora, inspiradora. Eu falei, ou um ou outro, né? Ou eu faço uma animadora, eu falo de conjuntura. Mas brincadeiras à parte, eu falei isso outro dia, numa palestra também, onde as pessoas me vieram me pedir para falar de conjuntura, e eu vou falar, enfim, um pouco do que eu estou vendo, nos 3 aspectos, e eu acho importante, e eu acho que vocês foram muito felizes de escolher os 3 aspectos e destacar os 3 aspectos, e ouvindo a fala acho que, não sei se foi do deputado, ou foi a sua fala dizendo que as coisas estão completamente interligadas, né? A questão política com a questão tecnológica. Isso é muito verdade. Isso é muito verdade. E eu acho que nos 3 casos, a gente corre riscos muito grandes. Mas risco quer dizer incerteza. Não quer dizer que as coisas
vão dar errado. Mas é importante a gente saber que as coisas podem dar errado e me permitam a ousadia de falar, as coisas estão dando errado. As coisas estão dando errado. É claro que a gente tem sinais de coisas que funcionam. Esse encontro é uma coisa que funciona. Você contou o caso agora do trabalho que vocês fazem, né? Com pessoas que não tinham nenhuma perspectiva, ou estão fazendo um curso, estão ouvindo uma história, estão aprendendo um novo ofício. Essas coisas nos animam, mas quando a gente olha para o planeta, a gente está na beira do abismo. E não tem plano B. Não existe plano B. Por isso eu resolvi assumir com coragem, recentemente, o meu pessimismo. Eu falo, caramba, Eduardo, mas você vai assumir seu pessimismo? Eu falo, vou, mas não é um pessimismo depressivo, não é um pessimismo de quem fica em casa, é um pessimismo que permite que a gente fique indignado o suficiente para fazer o que é preciso. Se a gente errar, olha que curioso isso, se a gente errar a dose de pessimismo, a gente deixa as coisas acontecerem. O Nietzsche falava uma coisa que é o seguinte, às vezes o maior de todos os males é a esperança. E nosso grande Paulo Freire explicou isso bem explicado. Ele falou, não confunda esperança com esperançar. Esperançar é a esperança que faz acontecer. É a esperança que não deixa o pessimismo se realizar. Então é esse esperançar, o de Paulo Freire, que a gente tem que se segurar. Agora, a esperança vã. E sabe por que grupo de WhatsApp, fazia parte de um monte de grupo. Os grupos cheios de autoridade, político, lideranças, empresários. Aí teve uma que eu cansei de blá, 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 sabe? Ficar vamos fazer um livro, vamos fazer um simpósio, vamos fazer um congresso, vamos discutir, vamos fazer um Zoom, fazer uma reunião. Ô, meu irmão, tá cheio de gente passando fome, cara. Vamos fazer alguma coisa com essas pessoas? Que tal? Que tal? E aí surge a ideia do Instituto Conhecimento Liberta. Que é assim, vamos fazer de verdade? Vamos encarar os fatos? É legal porque vocês, a natureza do trabalho de vocês é lidar com fatos, né? Lidar com números, lidar com a materialidade. E não é fácil lidar com a materialidade, porque às vezes desanima. E é esse desânimo que me move todos os dias para arranjar um jeito de transformar ele em ânimo. Eu estava fazendo uma conta ontem, porque a gente pode chegar aqui e começar a falar de tudo que a gente espera de número. E por acaso eu tenho uma boa memória e acompanho muitas coisas, apresento um programa jornalístico todo dia de manhã, e a gente pode falar das expectativas de inflação para o Brasil, para a zona do euro, a gente pode falar para os Estados Unidos, a expectativa de crescimento, a gente pode falar do que aconteceu e vai falar um pouquinho do que aconteceu com o mundo, do que está acontecendo, da inflação implícita que você tem nos títulos de dívida, do quanto isso vai fazer as trajetórias da dívida dos países explodirem, decrescerem ou se estabilizarem. O que é preciso em termos de esforço fiscal, o que é preciso em termos de crescimento para fechar a conta. Só que antes de tudo isso, e algumas dessas coisas a gente vai falar, eu quero fazer um convite, que foi uma coisa que eu falei agora na entrevista, que eu estava dando antes de entrar. E quando a amiga me perguntou assim, falou, poxa, vem, na entrevista no Povo lá, eu falei também sobre isso. Mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta, mas o que a gente vai ter de reforma fiscal, consumo, e isso e aquilo, eu falei assim, esquece tudo isso, vamos colocar no primeiro lugar da fila, gente, vamos lembrar do que a gente está falando. Vamos lembrar que os números que a gente usa para falar, o PIB, quanto que o PIB vai crescer, quanto cresceu o agronegócio,
quanto cresceu o setor da indústria, quanto cresceu o setor de serviços. No final é tudo gente. Eduardo, porque você tem uma briga contra a grande mídia. A grande mídia é uma invenção da nossa cabeça, a empresa é ficção jurídica, no final é sempre gente. É gente com gente. E eu acho que a gente tem como missão para tentar salvar o caos que bate à nossa porta, lembrar que no final é sempre gente com gente. A gente tem que se humanizar no discurso. A gente tem que humanizar os nossos ofícios. O que eu faço reflete no quê? Na vida das pessoas. E aí, tudo começa a ter sentido. O nosso trabalho começa a ter sentido. O nosso esforço começa a ter sentido. Porque senão a gente chega uma hora e fica meio perdido. E não é difícil ficar perdido nessa confusão de números, né? E aí, de repente, a gente está comemorando. Caramba, o crescimento não vai ser 1%, vai ser 3%. Mas vem cá. E esses 3 foi parar na mão de quem? A gente estava falando aqui de reforma, né? Tributária. Nossa, como eu acompanho, como eu luto por isso e como é hercúleo o trabalho que vocês fazem para ter uma reforma tributária mais justa. Mas, no final das contas, quando a gente está falando de reforma tributária, a gente está falando do quê? A gente está falando de tempo de vida, de trabalho das pessoas, que a gente quer que se reflita em qualidade de vida para as pessoas que merecem, que fizeram por onde. É isso, reforma tributária é isso. O Estado, o que ele permite que seja feito, é que recursos sejam compulsoriamente realocados. O imposto ele é uma imposição, por isso tem esse nome, vocês sabem muito melhor do que eu isso, que permite que você tire recursos de um certo grupo de pessoas, porque no final é tudo pessoa, e faça com que esses recursos cheguem de alguma maneira, seja como dinheiro mesmo, através de programas de transferência de renda, seja através de equipamentos, seja através de oportunidades, seja através de qualidade de vida para outras pessoas. Aí, reforma tributária começa a ter outro significado. Aí você começa a falar, o que eu quero da reforma tributária? Porque aí não começa aquela história de, mas a carga tributária no Brasil é alta. 33% do PIB, ordem de grandeza, vai 32, 34, 1/3 do PIB. O que quer dizer isso? Quer dizer que 1/3 do que a gente produz de riqueza, o governo pega e tem o poder de realocar. É muito ou pouco? Comparado com o resto do mundo, está meio que ali, perto da média, um pouco abaixo da OCDE, um pouco acima de outros países que são países, economias menos desenvolvidas, mas não quer dizer muita coisa. A pergunta certa é o seguinte, de quem que a gente está tirando e para quem que a gente está dando isso? E como a gente está dando? E aí, apesar de ser um entusiasta mesmo do presidente, amigo do presidente, sou um cara, assim, realmente um admirador do nosso ministro da Fazenda, um dos caras mais bacanas que eu já conheci, mais bem intencionados, assim, amigo e admirador de várias pessoas na Secretaria da Fazenda, agora no Banco Central, um dos grandes amigos que eu tenho no Banco Central. Eu não posso deixar de criticar quando eu vejo uma coisa que eu acho injusto. Então, só para pegar um exemplo anedótico, tá? Mas é uma coisa facto. O que aconteceu semana passada? Eu, de repente, vi todo mundo comemorando, celebrando, que a gente ia taxar os super ricos, porque os fundos exclusivos agora iam pagar 8% para quem adiantasse o come cotas, né, de imposto sobre os ganhos. E aí, de repente, todo mundo, meio que cego, comemorando isso. Eu falei, gente, calma aí, eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro. Eu acompanhei a criação dos fundos exclusivos. Eu já tive proposta de vários bancos para ter o meu fundo exclusivo. E nunca tive por uma questão moral, de achar incorreto.
fundo exclusivo, ele já tem um monte de vantagem em relação aos outros fundos. Porque você tem um fundo provavelmente de renda fixa. E pode ter um fundo multimercado, um fundo de ações, de investimento. O de renda fixa, provavelmente é um fundo que no final do ano está sempre um pouco positivo, às vezes mais, menos, porque tem os pré-fixados, tem títulos vinculados à inflação e eles oscilam com o mercado. Mas é um fundo que costuma oscilar positivamente. Os outros nem tanto. Se o seu fundo de renda fixa fica positivo e o seu fundo de ações fica negativo, você paga imposto no seu fundo de renda fixa e você não tem nenhum benefício do prejuízo que você não consegue usar o prejuízo que você teve no seu fundo de ações. O fundo exclusivo tem. Ele consegue compensar os dois porque ele só paga o imposto em cima. Então, além de poder ter vários benefícios ao longo dos últimos anos, eles puderam postergar o pagamento. Mas um fundo exclusivo tem cota líquida e cota bruta. E há décadas já, esses fundos exclusivos veem o quanto eles têm de cota líquida, que é o dinheiro de verdade, com um imposto de 15% sobre o ganho que ele tem acumulado nesse período. E aí o governo fez o certo, vamos cobrar o come-cotas. Não sei se vocês se lembram, mas aconteceu com a gente também, não tinha come-cota em fundo de investimento. Nos nossos fundos mortais, que não somos bilionários, né? Nós estamos no Olimpo. Nosso fundo tinha come-cota também. Como é que aconteceu o come-cota com os nossos fundos? A partir de um determinado momento, a gente começou a pagar o come-cota, porque somos réis mortais. O que deveria ser feito com as pessoas mais ricas? Em determinado momento, eles começarem a pagar os come-cotas. O que eles falaram? Olha só, vamos fazer o seguinte, você vai começar a pagar o come-cota. Agora, se você quiser, faz o seguinte, no primeiro, adianta. Na verdade, nem adiantar, porque o come-cota ele já ia cobrar tudo para trás. Você pode ter desconto de metade do imposto que você está devendo há 20 anos. Aí eu te pergunto, eu, Eduardo, se chegar, ligar e falar assim, vem cá, devolve metade do meu que eu paguei nos últimos 20 anos também, por que eu não posso pegar metade do meu de volta? E esse tipo de provocação, gente, eu acho que a gente tem que sempre fazer. Sempre. E quando a gente faz uma provocação dessa, a gente não é contra o governo. A gente é a favor do governo. Porque vejam bem, a nossa única chance é a gente conseguir consolidar um governo que seja humano, que seja progressista, que redistribua a renda. Se a gente acreditar que fazendo uma reforminha aqui, uma reforminha ali e se enganando para sustentar isso, a gente vai dar com a cara na parede. A gente corre o risco de não conseguir reeleger, na minha opinião, esse governo. A gente tem que fazer mudança de verdade. A gente tem que lutar pela mudança de verdade. Outro dia, e me perdoem aqui, citar, e eu não vou falar nada mais forte, podem ficar tranquilos, mas eu fui num encontro de amigos super, né, de esquerda, pá, não sei o quê, aí eu cheguei numa roda, aí um cara chegou para mim, bateu nas minhas costas e falou assim, pô, Edu, te falo, hoje o maior estadista que a gente tem no Brasil se chama Arthur Lira. Eu virei e saí para não fazer inimigo. A gente não pode, eu não estou falando que ninguém tem que ser inimigo de ninguém, eu só estou falando o seguinte, a gente não pode abrir mão das nossas convicções no momento em que o mundo mais precisa das nossas convicções. No momento em que o mundo pede da gente coragem. No momento em que o mundo pede da gente posicionamento. E que bom a gente ter um governo hoje que permite que a gente se posicione sem ter o medo de ser perseguido, de ser preso por isso. Você falou do GESEC, que fundou o Instituto Conhecimento Liberta comigo. O governo passado, Paulo Guedes, tinha uma lista de 50 pessoas que eram monitorados, os detratores da República. Eu era o número 5. O GESEC era o número 1. Ainda ficou melhor que eu nessa história, né? Mas quinta é uma boa colocação, né?
Eu guardei isso e vou guardar para sempre essa história. Mas o ponto é, hoje a gente pode se posicionar. Hoje a gente pode fazer uma coisa. E a gente sabe que se não mudar estruturalmente, só vai piorar. Você quer ver uma conta fácil de fazer? E vocês todos sabem fazer essa conta fácil. No Brasil, metade da população, eu fiz essa conta essa semana no programa, fiz na rádio agora. Metade da população, isso já em 2022, com todos os programas de transferência de renda que foram feitos pelo governo passado para tentar se reeleger. Um dos maiores crimes eleitorais que esse país já viu. Já viu. Quase mais de 100 bilhões de reais. Lula falou de 300, e eu gosto de exagerar, mas eu acho que foi bastante. Foi mais de 100 bilhões de reais ali. Um crime eleitoral, o maior que esse país já viu. Depois de tudo isso, a renda per capita da metade mais pobre da população brasileira, por mês, era de R$500. R$500. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: alguém que ganhe R$500 por mês consegue ter uma vida digna? Mas não pensa vida digna para outro tipo de gente. Pensa no filho de vocês. Pensa na filha de vocês, porque não tem dois tipos de gente diferentes. Só tem um tipo de gente. Só tem um tipo de gente. E não pensa assim, R$500, aí você começa a fazer ali o pacote de macarrão, a salsicha. Primeiro que ninguém tem que comer só macarrão e salsicha. Segundo que a pessoa não vive só de comer. A pessoa tem que comer, a pessoa tem que se vestir, a pessoa tem que comprar um livro, a pessoa tem direito a lazer, a pessoa tem que se locomover, a pessoa usa energia. Não dá. E ela ainda tem que juntar um dinheiro, porque ela tem que um dia comprar casa. Ela tem que comprar um carro. Quando comprar o carro, ela vai ter que pôr gasolina. E aí a gente faz, essa provocação é para você, e vocês podem ficar com o número que quiser na cabeça de vocês. Voltaire falava que o que importa não são as respostas, são as perguntas. Qual é o número que garantiria o mínimo de dignidade por mês? Pense em qualquer número. 1.500, 2.500, 3.500. 500 eu acho que a gente consegue chegar a um consenso que não é. $100 por mês para uma pessoa viver tendo que ter tudo que ela vai ter ao longo da vida com isso, dificilmente. Partindo do nada, né? Que não é gente que tem herança. Não é gente que nasce, né, com tudo armado, pronto. Então vamos lá. Vamos supor que seja R$1.500. Me parece que seja um número maior que isso. A conta é fácil. R$1.000 vezes 100 milhões de pessoas. Dá 100 bilhões. 100 bilhões vezes 12 meses dá 1,2 trilhão. Qual o problema? Quando você olha ao longo das últimas décadas no Brasil, décadas, World Inequality Report, trabalho que o Piketty, que foi mencionado aqui, que ele faz parte desse relatório que é produzido todo ano. Os 50% mais pobres do Brasil ficam sempre com algo em torno de 10% da renda do país. Nos últimos anos piorou, na pandemia aumentou um pouquinho por causa dos programas de transferência de renda, mas em torno de 10%. Para cair, para derramar 1,2 trilhão de reais para eles por ano, quanto você tem que gerar mais de riqueza se você não mudar a desigualdade? 10 vezes mais, 12 trilhões. Qual é o PIB do Brasil? 10 tri. Você tem que gerar mais 12 tri para não mudar a desigualdade e fazer com que essas pessoas tenham R$1.500 por mês. Meu irmão, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que não é o Eduardo, não é o Nilson, não é o Falcão, é a matemática, é o Excel. O Excel está dizendo o seguinte: se não mudar a desigualdade, não tem solução. Não adianta crescer o bolo. E aí pode fazer o debate que quiser, na Jovem Pan, no Globo, no Estadão. Isso é uma conta. Isso é um número. E olha que especial o que vocês fazem. Vocês lutam, vocês estudam, vocês militam por uma equação que mude essa relação de distribuição de renda. E aí, no final das contas, vocês não estão lutando só por, enfim,
um panfleto, um livro, uma tese. Vocês estão lutando por essa pessoa que está ganhando R$500 por mês. Você está lutando por aquela camisa que eu falei que ela não tem. Você começa a humanizar, começa a dar rosto. Eu falei das viagens que eu fiz aqui. E uma das pessoas que eu conheci aqui no Ceará foi a Dona Isabel, que mora em Monte Alegre. Aliás, região que tem uma das melhores festas juninas. Aqui vai gente do estado inteiro lá para Monte Alegre. Ela é bisavó. Eu fiquei hospedado na casa dela. E todos os dias acorda de manhã. E ela que cuida ali de tanto da criação como da plantação que ela tem. Ela tem um sistema de mandalas, uma coisa maravilhosa, reaproveitamento da água, que lá é muito seco, né? Quando eu fui participar da reforma da Previdência, daquelas discussões, quando eu entrei na discussão e do outro lado estava o economista do banco, eu falei, esse cara não ganha essa discussão de mim nunca. Porque ele está lembrando de um artigo, eu estou lembrando de uma pessoa. E faz toda a diferença. Você ter um rosto, você ter um nome. A gente está vivendo uma situação onde a tecnologia, o avanço da inteligência artificial se coloca como uma oportunidade enorme, porque tem como melhorar o quê? A nossa produtividade. O que é produtividade? É quanto a gente consegue produzir por tempo, por pessoa. Quanto que a gente consegue gerar de riqueza? Quanto consegue gerar de recurso? E entramos numa fase da tecnologia onde você tem junto machine learning e artificial intelligence, ou seja, inteligência artificial e aprendizado da máquina. É como se você tivesse o software te ajudando a construir hardware e o hardware cada vez mais potente te permitindo fazer com que o software voe cada vez mais alto. Isso, olha que maravilha! Isso pode gerar uma capacidade de produzir um monte de coisa, daqui a pouco sem usar quase ninguém. Mas será que isso é uma maravilha? Depende. A última, talvez, aula pública, aberta, dada pelo Domênico de Masi, foi para o Instituto Conhecimento Liberta. Saudoso Domênico de Masi. E nessa aula ele falava o seguinte, desde sempre a gente encarou o trabalho como uma coisa a ser evitada. Antigamente, os gregos, o trabalho era só para quem era escravo na sociedade. Porque a vida era uma vida para se ir ao teatro, para ouvir boas músicas, para ler, para estudar. E, de repente, a gente começou a criar um monte de coisa. A gente criou tecnologias que permitem que aquilo que a gente demorava um dia para fazer, a gente fizesse em questão de horas. Sabe o que foi interessante quando eu comecei a viajar o interior do Brasil? Que o pessoal falava o seguinte, o PT só se reelege por causa do Bolsa Família. E, de repente, eu perguntava para as pessoas, o que mais mudou na sua vida nos últimos tempos? Aqui, por exemplo, foi o sistema de cisterna. O luz para todos. Às vezes, uma rotina de uma mulher, que você estava falando, que começa de manhã para deixar tudo pronto em casa, para os meninos irem para a escola, para arrumar ali, nessa nossa sociedade machista, patriarcal, arrumar a comida do marido, que ele vai ter que levar para a roça, e depois, quando sai, tem que arrumar a casa toda, lavar a roupa, e tem que carpir também a roça, porque tem que carpir a roça. Aí chega no final do dia, de repente chega a luz. E tem uma máquina de lavar, coisa que a gente não dá a menor importância. E pá, aquilo poupa 3 horas de serviço por dia. E aí tem uma cisterna. E de repente com a cisterna, você pode ter uma criação de porco. De repente com a cisterna, você pode ter sua horta. Isso mostra como a tecnologia, como pequenas coisas, podem fazer toda a diferença na vida da gente. Mas para isso a gente tem que garantir que as coisas cheguem para as pessoas e não que elas se tornem mais um elemento de poder, mais um elemento de dominação.
A tecnologia ela pode ser maravilhosa porque ela significa oportunidade. Ela significa possibilidade. Mas ela não garante a possibilidade. Há mais de um século atrás, Thomas Edison, Nikola Tesla e Benjamin Franklin, vários outros gênios descobriram os mistérios da eletricidade. Até hoje, mais de metade da África subsaariana não tem acesso à luz elétrica. Será que a gente quer desesperadamente viver numa sociedade que nem aquele filme Matrix? Será que a gente está desesperado para encontrar, e olha que coisa forte eu vou falar, a cura do câncer, e está disposto a botar toda a sociedade para poder trabalhar achando a cura do câncer para quando ela ser descoberta, ela ficar disponível para 1% das pessoas? Ou será que vale a pena cuidar da vida de todo mundo e um dia a gente vai encontrar a cura do câncer? Mas a gente garantir que todo mundo vai ter uma mão estendida, que todo mundo vai ter um olhar cuidadoso, vai ter uma escuta. Hoje em dia, gente, o Janones fala uma coisa muito interessante. A gente ficou muito amigo durante a eleição. Eu ajudei a fazer essa costura, né, entre a candidatura dele e a candidatura do presidente Lula, e ele falava uma coisa seguinte: Eduardo, as pessoas acham que a gente tem que falar o que elas querem ouvir. A gente tem que falar o que elas querem falar. Porque as pessoas falam hoje e parece que elas estão falando para a parede. Ninguém mais tem a sensação de ser ouvido. Desde dos lugares onde a gente, enfim, anda diariamente, os lugares públicos, o nosso trabalho, na rua, etc., mas até dentro de casa. As pessoas não conseguem ser escutadas dentro de casa. Você olha dentro de casa, está na mesa de jantar, e eu não tenho aqui nenhuma pretensão de, enfim, nem moralista, nem nada, uma constatação. As pessoas, em tese, têm uma tecnologia, porque a gente está falando de tecnologia aqui, que deveria ser uma ponte para colocar todo mundo junto, as redes sociais, e, de repente, as pessoas elas estão mais afastadas dentro de casa até. Fica todo mundo numa mesa de jantar, cada um olhando para o seu tablet, laptop. Eu também. Eu me coloco nessa turma. Então, a gente está no momento de planeta onde a gente sai de uma pandemia, a economia tem que se reestruturar toda, porque as cadeias de produção ou elas foram readequadas ou tiveram que ser interrompidas. A gente nunca tinha experimentado nada parecido com isso. Lembrando o Leonardo Boff, que, aliás, escreve o prefácio do meu livro novo, da Intenção Primeira, um livro filosófico, o primeiro que eu escrevo, mas ele fala, como é curioso, né? Negócio microscópico, parou o planeta. Pensa bem, a gente tem 3 robôs em Marte, passeando em Marte. A gente pisou na Lua já faz meio século, mais de meio século. A gente consegue enxergar com, eu gosto de negócio de astronomia, etc., a gente consegue enxergar com James Webb galáxia a mais de 10 bilhões de anos-luz. E meu irmão pintou um negócio que não dá para ver nem no microscópio, que parou o planeta inteiro. E aí, quando parou o planeta, ficou todo mundo sem saber o que fazer. Os países, a maior parte deles, né, partiram imediatamente para cuidar das vidas. A maior parte deles, porque o Brasil não partiu. E aí a esquerda teve um papel fundamental para que a gente colocasse antes da economia a vida. Porque economia é uma palavra só que a gente inventou. A única coisa que existe é gente e vida. E eu sigo repetindo isso. As pessoas dizem, porque eu lembro que a primeira proposta do Paulo Guedes foi dar R$200 para as pessoas. E aí foi a nossa luta que subiu para 600. É mentira. A primeira proposta do Paulo Guedes foi mandar as pessoas para casa 4 meses sem receber nada. Dia 23 de março de 2020.
A primeira proposta foi mandar as pessoas para casa 4 meses sem receber nada. O único país do mundo que fez isso. Países até muito mais pobres do que o Brasil criaram programas onde as pessoas iam receber arroz, iam receber coisa ali para não era dinheiro, mas era o que tinha. A gente teve um país onde o ministro da Economia sugeriu, imaginando que as pessoas têm despensa cheia. Paulo Guedes é o mesmo que falou o seguinte: o problema do pobre é que ele não consegue poupar. Eu tenho vontade de fazer no ICL um reality show, sabia? Pegar essa turma da Faria Lima e botar ganhando um salário mínimo. E eu ainda dou de lambuja para o cara 1 mês para ele poder se programar. Não, você pode se programar, você vai continuar tocando a tua vida, você vai ter que alugar um lugar, que é o seguinte, meu irmão, tu vai começar do zero. Então tu vai ter que arrumar um lugar para alugar, tu vai ter que se locomover, vai ter que ir e voltar para o teu trabalho. Tá vendo? É ele mesmo. Botar o Paulo Guedes, por exemplo. Mas tem um monte bom. Eu vou te dar mais um monte de dica. Que tem mais além dele, tem mais um monte bom para colocar. E aí... Tá vendo? Eu gosto quando a gente tem uma válvula de escape do ódio. É ótimo. Por isso que eu digo, gente. É bom às vezes, sabe? Porque sai um pouco. E aí no final... Mas aí que vem uma coisa legal. Eu já vou voltar no reality e já volto na história. Mas a gente nunca pode ter raiva, eu acho, é a forma como eu vejo a vida, da pessoa. A gente tem que ter, assim, raiva do que a pessoa faz. Porque a gente não conhece a pessoa, a gente não sabe a história de vida que essa pessoa tem, as coisas que ela foi levada a acreditar, os professores que ela teve, os livros que ela leu, os pais que ela teve. Então, não adianta ter raiva da pessoa, sabe? O que a gente tem que mudar é a forma como as coisas funcionam. E eu acredito que todo mundo, num mundo mais solidário, pode se tornar melhor. Eu acho que num mundo mais humano, mais solidário, não tem ninguém que se torna pior, cara. Ninguém se torna pior num mundo que é um mundo onde as pessoas sofrem menos, né? Mas aí a gente teve essa situação de mundo, e aí, por exemplo, microchip. Os microchips, os microprocessadores, eram utilizados em grande parte para a indústria de quê? De automóveis. Todo mundo da noite para o dia começou a ter que fazer reunião como? Computador. Você começou a ter o trabalho virtual. Todo mundo tendo que comprar tablet. Não sei se vocês lembram, o preço de laptop dobrou nos 2 primeiros meses da pandemia. Dobrou. As indústrias, se for pegar as indústrias da Tailândia, de vários países ali do Sudeste Asiático, que são os maiores produtores de microprocessadores, os caras pararam de produzir para os automóveis e começaram a produzir só para os tablets, etc. Aí subiu muito o preço dos tablets, dos computadores, como a gente está falando, e começou a subir o dos automóveis. Só que começou a subir dos automóveis sem vender. É porque não tinha automóvel para entregar. Aí os alimentos começaram a subir de preço para caramba. E no Brasil, olha que eu estava vendo agora, antes de vir para cá, o último, que saiu agora, final de outubro, o último relatório do Banco Mundial, com as expectativas de inflação, de crescimento de todos os países do mundo, até para chegar com os números mais na cabeça, para se qualquer pessoa perguntasse. E veja que nesse boom de inflação que a gente teve, o país que teve a maior inflação do mundo durante todo o ano de 2020 e 2021 foi qual? O Brasil. O Brasil. Gente, vocês já pararam para pensar no tamanho dessa incompetência? Porque as 2 coisas que mais subiram de preço foi alimento e energia. A gente é o 2º maior produtor de alimento do mundo e a gente tem uma matriz energética que poucos países do mundo têm. A gente é exportador de petróleo e a gente tem energia limpa, tem... Como é que pode? É claro, vai subir um pouco, vai... Mas por que o mais do mundo? O país que mais tem condição, isso é incompetência.
Não tem outro nome, mas incompetência tem outro nome. Porque quando a gente fala em incompetência, a gente meio que tira a responsabilidade das pessoas. Parece só que o cara é burro. Mas não é. Porque no final das contas é tudo escolha. Quem você vai beneficiar e quem vai pagar a conta. É verdade. Porque vocês sabem que quando a gente fala de meta fiscal, de etc., a frase que eu mais ouço é o seguinte: aí a conta não fecha. A conta sempre fecha. A pergunta certa não é se a conta fecha ou não fecha. A pergunta certa é quem paga a conta. Essa é a pergunta certa. Quem paga a conta? E no Brasil, a gente sabe quem paga a conta. E a gente sabe quem pagou a conta durante a pandemia. Meus amigos, o governo fez um auxílio emergencial. E nesse auxílio emergencial, logo depois, veio uma ideia que é criar um consignado do auxílio emergencial. Vocês já pararam para pensar na loucura que era isso? A taxa de juros média era 90% ao ano. Um dinheiro para quem estava morrendo de fome, que precisava de receber isso ao longo dos próximos 2 anos. Aí o cara chega e fala assim: não, adianta tudo para hoje e dá metade para mim, para o banco. E os próximos 2 anos? Ah, deixa morrer. Meu bônus é mês que vem. Obrigado. Meu bônus é mês que vem, eu quero ganhar bônus mês que vem. Obrigado. E eu trabalhei em banco e é assim mesmo. É assim mesmo, não tenham dúvida que é assim. A gente sai dessa inflação enorme e, de repente, e só um detalhe, por que a gente não pode esquecer dessa parte aqui socioambiental? E o negócio já indo para o vinagre no socioambiental. E o clima já mudando completamente. Não sei se vocês acompanham o número de pessoas desalojadas, o número dos prejuízos das resseguradoras e seguradoras do mundo com os desastres ambientais ao longo das últimas décadas. É uma reta apontando para o céu. Todo ano. E com um detalhe para tornar o negócio pior. Quem são mais afetadas? As pessoas que moram nos países mais pobres ou as pessoas que moram nos países mais ricos? Nos países mais pobres. E aí a gente esquece, porque tem a pandemia. Não dá para pensar em problema ambiental quando tem a pandemia. Aí sai da pandemia, agora não dá nem para terminar a frase, guerra da Rússia com a Ucrânia. A maior potência atômica do mundo. Aí, não dá nem para terminar a frase, guerra de Israel com a Palestina, outra potência atômica. Então, a gente esquecendo da questão ambiental, esquecendo da questão climática. Eu tive no Rio Grande do Sul, agora, 3 semanas atrás, com os franciscanos, com o Frei Sérgio, com as pessoas, porque a gente também tem essa história, né? A gente adora se envolver com uma coisa e virar especialista durante uma semana. Perguntar que está todo mundo cheio de opinião sobre o Hamas, Hezbollah, Israel, etc. Ninguém mais lembra onde é que fica a Ucrânia. E antes estava todo mundo preocupadíssimo com Zelensky, com Putin, que é isso, um é o demônio, o outro é isso, o outro é aquilo. Está esquecido, mas foi um problema seríssimo para a Ucrânia. Essa guerra está sendo um problema seríssimo para a Ucrânia. A guerra de Israel, né? Porque exatamente por causa disso que a senhora falou. E aí você chega, daqui a 3 meses, a gente não está preocupado mais com Israel, com a Palestina. A gente não está preocupado mais que 5.000 crianças morreram. Que, na verdade, e eu falo isso novamente, nunca é apontando o dedo, é me colocando nisso, porque esse é o meu exercício diário de tentar lembrar disso. No final das contas, a gente não está preocupado com a Palestina, com a Ucrânia, com não sei o quê. A gente está preocupado com a nossa opinião.
A gente está preocupado com a nossa opinião. A gente está preocupado em estar certo. A gente está preocupado em estar certo ou estar errado. E aí, se o cara, no final, morrer, mas a gente ganhou a discussão, a gente sai com um sorriso de um lado até o outro para casa. A gente ganhou a discussão, está tudo bem. Então, tem esse lado socioambiental. E esse lado tecnológico que eu comecei a falar, eu queria falar para vocês, qual que é o grande perigo disso? Porque a tecnologia pode aumentar muito a nossa produtividade. Só que aumentar muito a nossa produtividade com essa tecnologia, primeiro traz o seguinte risco. O que a gente vai fazer com as pessoas que vão deixar de fazer o que elas fazem hoje? A gente tem uma bomba atômica social no Brasil e no resto do mundo. Mas no Brasil, que é onde a gente vive, assim, principalmente. Eu falei isso durante a reforma da Previdência e ainda não tinha nem ideia do que estava vindo com inteligência artificial. As pessoas no Brasil que têm entre 45 e 65 anos, a maior parte dessas pessoas não tem poupança nenhuma. Quando perderem o emprego agora, não vão conseguir se empregar novamente. E vão viver de quê? Se não vão ter mais aposentadoria? Vão viver de quê? Ah, é uma pergunta prática. São descartáveis? Ah, vamos fazer o seguinte, é por isso que tem que ter a renda universal. R$400? Aí faz o seguinte, R$400, e aí fica vendo na conta e torce para ter um desastre natural lá, porque aí mata uns 5 mil, diminui o custo, o fiscal vai aqui. Não pode ser assim, gente. Isso é um problema real que a gente tem. Como é que vai ser a empregabilidade? Como é que vai ser a vida das pessoas que estão nessa faixa que ficou esquecida? São os descartáveis desse nosso modelo de sociedade. Não são modernos para poder pegar nova tecnologia, não tem a força braçal, porque é isso, né? É uma tecnologia que vai afastando o que está no meio para cima, poucos vão para cima, que começam a ganhar muito dinheiro, e os outros vão para baixo para fazer o trabalho que é o braçal, que a máquina ou ainda não consegue fazer, ou se faz mais caro, porque você vai criando um exército de reserva ali que trabalha a qualquer preço. E uma turma, e cada vez essa história vai ficar mais forte, quando vocês ouvirem, vocês vão lembrar de mim, uma turma cada vez mais botando pressão para a gente não ter mais salário mínimo. Gravem isso que eu estou falando. Cada vez mais colocando pressão para a gente não ter salário mínimo. E aí quando fala assim, assusta, mas já falaram assim várias vezes, aí você começa a dar uma volta. Não, paga por hora, faz não sei o quê, e terceiriza aqui, faz dali. No final das contas, você está fazendo com que tenha um monte de gente que possa trabalhar por um prato de comida. Trabalhar por um prato de comida. Pouco e ruim. Então, essa questão do aumento da produtividade, a gente tem que ficar ligado, porque a gente sabe o que a empresa privada quer. Qual o único objetivo da empresa privada? ESG, vocês acham isso? Ah, abrir uma empresa agora, para quê? Ah, para poder mandar bem no ESG. Ninguém tem isso. Abrir uma empresa privada para ganhar dinheiro. E está tudo bem, porque esse é o modelo. Quer dizer, para mim não está tudo bem, mas é assim. Eu sei fazer, eu sei jogar esse jogo também. Eu sei jogar esse jogo, mas o ponto é o seguinte. O objetivo da empresa privada é o lucro. Quando essa empresa privada puder ter mais lucro, dependendo de menos gente, ela vai ter mais lucro, dependendo de menos gente. Vocês acham que o Uber, quando puder ter só carro autônomo, ele vai continuar contratando gente para dirigir os carros, motoristas para dirigir os carros, só para não deixar eles sem emprego? Vocês acham? Claro que não. E isso está acontecendo. Nos Estados Unidos, no Brasil, essa não é uma profissão que emprega tanto como nos Estados Unidos, né? Mas emprega muita gente também, e a gente já viu algumas vezes os efeitos disso. Motoristas de caminhão. O risco é que nos próximos 5 anos, quase todos percam seu emprego. 5 anos. E aí a gente entra numa outra questão da inteligência artificial, que é o seguinte. A gente está colocando em risco o debate. Porque provavelmente várias coisas que eu estou falando aqui, e que bom que é assim,
entram no ouvido de vocês assim, mas isso que o Eduardo falou, não concordo. Que bom. Que bom. Porque a gente leu livros diferentes. A gente acredita, às vezes, até em, sei lá, religiões diferentes, ou não acredita em religião. A gente tem pais diferentes, mora em estados diferentes. A gente tem ofícios, profissões diferentes. E aí a gente senta para conversar e tem um debate. Agora imagina o seguinte, se eu já li 500 livros e o senhor já leu 500 livros, e a gente está debatendo, nossos livros foram diferentes, nossas histórias de vida são diferentes, mesmo se a gente tivesse lido os mesmos 500 livros, lembra daquilo que Heráclito falava lá na Grécia, falava, a gente nunca se banha 2 vezes no mesmo rio, na segunda vez nós somos diferentes e o rio é diferente. Os 500 livros, mesmo sendo aparentemente iguais, teriam impactos diferentes nas nossas vidas e nos fariam pensar coisas diferentes. Aí chega uma tecnologia que fala assim, você leu 500? Você leu 500? Eu li todos. Inclusive esses 12 que você escreveu. São 12, já passou de 10 para 12. A gente falou 10, mas... Eu li todos. Você não vai discutir comigo. Eu sei o que está escrito em todos os livros. Não é uma maluquice, e eu achava que era uma maluquice, eu tinha vergonha de perguntar isso, até que bati um papo com o Morozov, que é um dos maiores especialistas do mundo em inteligência artificial, uns 3 meses atrás. Falei, olha só, é muita viagem da minha cabeça imaginar que daqui a pouco as pessoas vão começar a testar serem governadas por sistemas de inteligência artificial, com o argumento da infalibilidade ou dessa capacidade de poder, enfim, ver tudo de uma maneira que a gente não vê, de tirar o lado da emoção, de tirar o lado do compadrio, do esquema. Ele falou, 0 viagem da sua cabeça. Aliás, essa discussão já existe. Qual que é o grande problema? Alguns. O primeiro problema, um sistema de inteligência artificial nada mais é do que um sistema que se alimenta dos códigos que a gente produziu. A linguagem é um código. Então, um sistema que se alimenta de tudo aquilo que a gente produziu, a gente imaginar que esse sistema vai mudar tudo da forma como a gente faz fazer de uma forma diferente? De onde? Não seria mais provável ele consolidar o que a gente faz, já que ele vem nutrido pelo que nos faz ser do jeito que a gente é? O Morozov falou, esse é o grande risco. Esse é o grande risco. O segundo coisa, a gente podia chegar e falar assim, não, mas a gente fala para a inteligência artificial o seguinte, a gente está fazendo tudo ruim, você tem que fazer tudo bom. Aí vem aquela pergunta que é, o que é bom? Ou o famoso, bom para quem? Né? Bom para quem? Bom para quem? E eu trago, então a gente falou aqui da parte econômica, de distribuição, onde não adianta, cada ano fica pior. A gente está num momento de mundo onde as 20 pessoas mais ricas do mundo têm mais ou menos a mesma quantidade de dinheiro do que metade da população mundial. Aí tem um que tem outra estatística, não é 20 não, é 9. A outra fala, não é 9 não, é 46. Eu falo, mas eu juro que vocês estão discutindo isso. Se é 9 ou 46, do outro lado são 4 bilhões, é tudo a mesma coisa. Aqui no Brasil, gente, pelo amor de Deus, olha como a gente está anestesiado. Olha como a gente está anestesiado. Aqui do Brasil, a gente acabou de ver, Nilson, os 3 homens mais ricos do Brasil darem um golpe de 50 bilhões de reais e ninguém fez nada. Nada. Está um jogando tênis em Miami, o outro passeando de barco em Monte Carlo e o outro fazendo videozinho na internet dizendo que o problema do Brasil é a impunidade. Não é? O que aconteceu com esses 3 caras, gente? Nada. E mais do que não acontecer nada, ninguém fala mais nisso. É assunto passado. É assunto passado. Então essa questão, se a gente não encarar de frente
E sabe por que é bom encarar de frente? Porque tem solução. Sabe por que é bom encarar de frente? Porque ainda tem floresta de pé. E eu me arrepio quando eu falo isso. É bom encarar de frente porque ainda tem água de rio limpa. É bom encarar de frente porque ainda tem terra para ser plantada que não está sendo ocupada. Que tem terra que não foi destruída ainda pelo agronegócio. É bom encarar de frente porque as pessoas ainda são humanas e choram quando vem uma criança lá em Gaza perdendo a família ou machucada. É bom encarar de frente porque a gente ainda tem pessoas na política que tentam fazer as coisas funcionarem da melhor maneira. É bom encarar de frente porque a gente ainda tem congressos como esse que dão espaço para um Leonardo Boff estar falando para fazendários, para pessoas que lidam com números. É por isso que a gente tem que ter a ousadia, porque ela ainda tem espaço. Ela ainda tem espaço. Então eu convoco vocês, a cada um e cada uma, no passo de cada dia, em cada decisão que a gente faz e como a gente toma decisões ao longo do nosso dia, né? A marca de arroz que a gente compra, o canal que a gente assina, o curso que a gente faz, o livro que a gente lê, o amigo com quem a gente passa o tempo, ou o que a gente faz com o nosso tempo. Se a gente gasta vendo de quanto para quanto aumentou o número de likes do post que a gente fez no Facebook, ou se a gente pergunta para um filho da gente o que ele fez na escola ou no dia dele. O dia é inteiro feito de escolhas, inteiro feito de escolhas. E essas escolhas que a gente faz ao longo do dia, por menor que pareçam, são escolhas que podem fazer uma diferença na vida de todo mundo. Às vezes um gesto pequeno, começa pequeno e pá! Na semana retrasada, conversando com meu amigo Renato Freitas, deputado estadual pelo Paraná, que sofre uma campanha enorme de perseguição, de racismo, de ataques. Ele me falava da situação dele, Frei Davi me alertou da situação dele, eu falei, eu vou lhe visitar. E eu falei para vocês, eu não viajo mais, por a questão que eu falei da exaustão, do cansaço, e também pela questão da segurança. Eu ando em São Paulo o tempo inteiro com segurança armado do meu lado, por ameaça de morte o tempo inteiro. Semana retrasada estava na delegacia de São Paulo mais uma vez. Você viu no DEIC? Mais uma vez. Mas eu falei, eu vou aí, irmão. Eu vou aí que eu quero ver o que está acontecendo contigo. E eu quero colocar meu rosto do teu lado. E eu quero ver o trabalho que você faz com a população que está em situação de rua em Curitiba. E fui ver, fiquei maravilhado com aquilo e falei, sabe qual vai ser a melhor maneira de te proteger dessas ameaças que você está sofrendo? Vamos fazer o teu trabalho ficar grande. Vamos fazer ficar ainda mais conhecido. Vamos fazer o teu centro ser um centro de referência aqui em Curitiba. Ter fila dando a volta no quarteirão, porque você vai atender melhor que a prefeitura. Vamos mostrar que é possível, para constranger a prefeitura, que durante a pandemia quis passar uma lei para multar em R$600 quem desse uma marmita para uma pessoa na rua. Vamos constranger esses caras. E aí ele falou, mas que? Eu falei, vamos fazer uma campanha de arrecadação e ser sincero, ser verdadeiro, e falar, essa campanha é para proteger a vida do nosso amigo e das pessoas que ele atende. Eduardo, quanto que dá para arrecadar? Eu falei, cara, sei lá, 50 mil, se tudo der certo, 100 mil. A gente fez uma que demorou uma semana, quando eu sofri mais de 100 ameaças de morte lá em Dourados, perto de Mato Grosso do Sul, quando eu denunciei o que acontecia com os indígenas. Em uma semana, foi a maior que a gente fez até hoje, arrecadou 534 mil. A gente fez um Padre Júlio Lancelotti, foi a segunda, que demorou quase uma semana para as pessoas que estavam passando aquele frio extremo e morrendo na rua em São Paulo, arrecadamos 197 mil. Como é uma coisa aqui em Curitiba, que a gente está fazendo, local, sei lá, 50 mil, 100 mil,
Aí o meu sócio falou assim, Eduardo, o que a gente põe como meta aqui? Eu falei, põe 150. Ele falou, não, vamos botar 100 para as pessoas não ficarem frustradas. Põe 150. Em 24 horas, arrecadamos R$1.033.000. R$1.033.000. As pessoas querem um mundo diferente. As pessoas só precisam ver nos olhos das outras que elas não estão sozinhas querendo esse mundo diferente. Elas precisam ver nos olhos das outras algo que faça com que a coragem delas cada vez brote maior. Eu ouvi uma vez uma frase que é a seguinte, nada é tão contagioso quanto a coragem. A coragem desse rapaz me contagiou e me fez ir até lá. A coragem da gente fazer uma campanha como essa mobilizou quase 15 mil pessoas que fizeram doações. E quantas outras que depois estão se movimentando no Brasil inteiro para tentar fazer coisas parecidas. Então, nas escolhas que a gente faz ao longo do nosso dia, vamos colocar sempre uma pergunta, que é a seguinte, eu tenho essas alternativas. Qual destas alternativas, se eu escolher, gera ainda mais sofrimento? Gera ainda mais problema no campo político, no campo ambiental, no campo tecnológico? E qual dessas alternativas, porque sempre tem uma, tira sofrimento? Qual dessas alternativas faz a vida de alguém, nem que seja a minha sem atrapalhar de ninguém, um pouco menos sofrida, um pouco melhor? E vamos começar a escolher essas alternativas em tudo que a gente faz. Vamos criticar a mesmice, porque, como diz o Eduardo Marinho, num mundo doente, ser normal é a doença. No mundo doente, você ser indignado é a sanidade. A gente pode pensar no caminho que a gente ainda tem para seguir? Eu tenho quase 50 anos, é o quê? 20, 30, 40, 5, não sei. Mas a gente pode pensar que a gente está aqui, ó, num suspiro, num passo. E a gente pode ser um elo muito bonito da vida que passa em nós, mas que segue adiante. Pelos nossos filhos, mas também pelos nossos amigos, pelo chão onde a gente pisa, pelos lugares onde a gente passa. E é essa vida que eu acho que a gente tem que cuidar. Porque quando a gente cuida dessa vida inteira, a gente tem a certeza que a nossa fica melhor. Quando a gente cuida só da nossa, a gente não tem como ter a certeza que a outra fica melhor. Então, parabéns pelo que vocês estão fazendo. Tenham a coragem de seguir juntos e marchando por esse mundo melhor. E contem comigo e com o Instituto Conhecimento Liberta no que a gente puder ajudar. Muito obrigado. Senhoras e senhores, Eduardo Moreira. Obrigado. A nossa gratidão ao querido palestrante Eduardo Moreira. Acho que a gente ficou tão absorvido pelas palavras que não chegou nenhuma pergunta até aqui. Tem uma? Mas eu vou fazer... Pessoal, só 5 minutinhos para duas questões. Uma pergunta que eu vou fazer e uma que a Marlu está trazendo aqui. Bom, pessoal, o Eduardo está fazendo no ICL um filme que desmistifica alguns conceitos que a grande mídia sempre tem colocado, né, Eduardo? Primeiramente, eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto e depois vamos a uma outra pergunta. Por favor. A gente vai, se eu não me engano, é esse domingo. A gente vai exibir trechos do nosso primeiro documentário. É um documentário de alto nível, né? Em termos de obra cinematográfica mesmo, é muito bonito, as imagens são muito bem feitas, o tratamento é um tratamento como um filme que vocês assistiriam, sei lá, no Netflix, na Globo, em qualquer lugar. Ele se chama De Quanta Terra Precisa o Homem, é o título de um livro do Tolstói, se não me engano. Isso foi, enfim, toda a equipe de direção, de produção que fez. E é um filme que fala sobre a questão do campo.
o conflito no campo no Brasil, né? Essa questão agrária tem um peso muito importante na minha mudança de vida, de sair do mercado financeiro, de Faria Lima, porque eu tinha um preconceito enorme em relação ao MST. Enorme. E o lugar onde eu comecei a querer ver o mundo de uma maneira diferente foi através do MST. E por que eu escolhi o MST? Cheio de esperança? Zero de esperança. Simplesmente porque era um lugar onde eu tinha um preconceito muito grande e tinha uma certeza. Eram os terroristas que ocupavam terras e não sei o quê. E pedi para o Gessé me apresentar alguém do MST. Ele me apresentou o João Pedro Stedley e falei que eu queria passar uma temporada. Tudo isso no almoço. Cheguei em casa para minha esposa, falei, ela, como é que foi o almoço com o Gessé? Pô, foi muito legal, conheci ele, um cara muito bacana, falamos sobre MST, falei que eu queria visitar, ele me apresentou o João Pedro Stedley, marquei da gente ir, estou indo sábado, vou ficar um mês. Que é isso? Isso não é um almoço, pô, você tá... Mas calma aí, o MST... E olha que minha esposa, ela sempre foi progressista. Minha esposa é a Dona Marisa do filme do Lula, atriz que ela fez a Dona Marisa do filme do Lula, né? Então, amiga, sempre foi amiga do presidente, foi uma pessoa que muito envolvida com as causas sociais, etc. E ela ficou assustada. E eu, no MST, conheci a organização social mais bonita, mais solidária e mais eficiente que eu conheci na minha vida inteira. E sou muito grato a tudo que eu aprendi. E eu lembro que quando eu fui na primeira vez, o Gessé falou, Eduardo, mas você tem que filmar isso, porque é a primeira e última vez que um ex-banqueiro vai passar a temporada no acampamento do MST. E esse filme tem algumas imagens dessas viagens, não tem muitas. Né? Tem outro documentário que vai ser sobre essas viagens que eu fiz, mas é um filme que conta um pouco dessa história das cooperativas. Aliás, as cooperativas têm trabalhos maravilhosos feitos por cooperativas, né, no Brasil e no resto do mundo inteiro. E a gente, eu acho que ainda dá pouco valor para o trabalho das cooperativas. Fala sobre essa questão do conflito, fala sobre a mudança de vida que os projetos que deram certo causaram na vida dessas pessoas. E eu acho que humaniza muito essa questão. É domingo, às 20h, nos nossos canais, então nos canais do Eduardo Moreira e no canal do Instituto Conhecimento Liberta, e está todo mundo convidado aí para assistir. Perfeito, obrigado. Tem uma pergunta aqui da colega Marlúcia, da Bahia, nossa diretora da FENAFISCO, que é o seguinte. Eduardo, na sua opinião, como é que o presidente Lula vai encarar tantos graves problemas sem que tenha ocorrido uma reforma tributária solidária como a gente tanto quis e tanto brigou na FENAFISCO? Olha só, e eu, enfim, eu acompanho muito o trabalho de vocês, tento sempre, da forma como eu posso contribuir e ajudar, né? Divulgando, participando de conversas e tudo. Agora, sabe uma coisa que mais me deixa irritado atualmente? Qualquer coisa que a gente reclame, o pessoal fala assim, mas olha o congresso que a gente tem, com esse congresso não dá para fazer nada. Então vamos ficar todo mundo em casa. Vamos ficar todo mundo em casa aplaudindo a tragédia, ou simplesmente observando a tragédia. Claro que dá para fazer coisa, gente. Por exemplo, eu acho, sinceramente, que esse governo, e você não precisa de congresso para isso, deveria fazer cair muito mais recursos em organizações que já são constituídas na sociedade civil. Você não precisa de congresso para isso. Bolsonaro conseguiu botar um monte de recurso em clube de tiro, em gente que queria andar armada, conseguiu botar um monte de recurso, enfim, em sistemas montados para acabar com o nosso meio ambiente. Por que a gente não consegue fazer os recursos chegarem?
para os sindicatos, para as associações, para os pequenos agricultores. Dá para fazer, e você faz através de programas, como, por exemplo, o governo faz em algum programa de aquisição de alimentos, né, PENAI, e vários outros programas, mas isso tinha que ser, na minha opinião, está me perguntando como fazer, a gente tinha que turbinar isso. Qual que é o grande problema de turbinar isso? E aí não é uma crítica específica a este governo. Quando você começa a derramar recursos na sociedade civil organizada, automaticamente você tem a sensação de que você ganha ou perde poder? Perde. As pessoas gostam de centralizar poder, as pessoas não gostam de distribuir poder. E eu acho que a gente tinha que distribuir poder. Se você perguntar o que eu mais quero na minha vida hoje, eu quero cada vez menos precisar do Eduardo. Eu quero cada vez menos precisar do ICL. Outro dia um cara chegou para me provocar e falou assim, mas vem cá, e se o Estado resolver fazer um ICL desse, e todo mundo poder estudar, ou de graça, ou por um preço muito pequeno, aí você não vai ter mais o ICL. Eu falei, meu irmão, um dia que esse negócio chegar, vamos celebrar junto, vamos fazer um brinde junto, que é tudo que eu quero. É tudo que eu quero. Eu brinco que antigamente, quando eu era do mercado financeiro, a minha tentação, sabe aquele negócio que você ficava tentando se controlar, o impulso? Era ter um carrão importado, minha tentação era morar na casa não sei o quê, ter um apartamento em Nova York, eu tinha essa tentação. Hoje, sabe qual é a minha tentação? É largar tudo e ir para o meu sítio. Minha tentação hoje é descansar. E é uma tentação de verdade, não é uma brincadeira que eu estou falando. Tem vários dias que eu acordo e falo assim, cara, cansei. Cansei mesmo, assim, e tudo bem, dei minha contribuição, acho que criei um negócio legal. Então, essa é minha tentação. Eu lembro que quando a Erundina, se não me engano, assumiu a prefeitura, e o Boulos fala muito disso, ela falava o seguinte, eu tenho como objetivo deixar a prefeitura com menos poder do que eu entrei. Olha que forte isso, e que corajoso falar uma coisa dessa. Né? Então, eu acho que se a gente fizer isso, se a gente descentralizar poder, se a gente fortalecer as organizações que já existem, a gente consegue virar o jogo. Qual que é o grande problema da gente não criticar? Qual que é o grande problema da gente falar, não fala nada não que vai atrapalhar a negociação do governo com o Congresso? Não fala nada não que o Lira vai ficar irritado. Não fala não que não sei o quê. A gente vai passar a sensação de que é o seguinte, está tudo bem. Por que as pessoas vão querer eleger um Congresso diferente se está tudo bem? Gente, vamos lembrar que apesar da gente ter tirado o Bolsonaro do poder, a gente elegeu um Congresso pior do que o de antes. E o próximo vai ser pior do que esse se a gente não criticar o que tem que ser criticado. E se for pior do que esse, não adianta, as coisas não vão melhorar e a gente vai usar mais ainda desculpa. Olha o Congresso que a gente tem. Olha o Congresso que a gente tem. Então é ter coragem de fazer as coisas, ter coragem de fazer a boa crítica, a crítica disposta a ajudar. As pessoas, Eduardo, você critica muito o governo. Mas você sabe as coisas que eu falo, né? Você sabe as coisas que eu faço com o governo? Você sabe quantas vezes por semana eu falo com gente do governo? Você sabe quantas vezes as pessoas do governo me ligam para pedir minha opinião sobre alguma coisa? Quantas vezes eu ligo para dar minha opinião sobre alguma coisa? Você sabe quantas dessas mudanças que foram feitas, que ninguém sabe, e não é aqui que vão saber também, foram ideias minhas, que eu passei em reuniões que aconteceram comigo, na minha casa? Mas por que o governo, por que pessoas, e aí não estou falando só de governo federal, governos estaduais, por que elas vêm falar comigo? Porque elas sabem que eu critico, porque elas sabem que eu tenho uma ideia diferente. Você não vai conversar com quem só está ali para te dar um tapa nas costas e te elogiar tudo que você está fazendo. Você vai conversar com um cara para quê? O que não falta é bajulador quando você está no governo. Mais um? Você quer uma pessoa que pense diferente, que debata com você, que dispute uma ideia, mas que tenha como alvo, como mira, o mesmo modelo de sociedade que você tem. Então é isso que a gente tem que mostrar. Olha, a gente quer
menos sofrimento. A gente quer menos desigualdade. A gente quer mais dignidade. Agora, para isso, nessa reforma tributária, não. Não vem me enganar dizendo que está querendo tributar super rico, porque eu sei que não está, não. Entendeu? Não vem querer fazer o jogo da Faria Lima ali, dizendo que está sendo quase comunista, que, ó, nessa eu não caio, não. Entendeu? A gente pode até chegar à conclusão que o que deu para fazer foi isso. Por exemplo, o que aconteceu com as offshore é melhor do que o que tinha antes. Não tem a menor dúvida. O que a gente fez com o CARF, voltando a ter o voto de qualidade, é melhor do que o que tinha antes. Agora, foi o ideal com o CARF? Não, porque os caras conseguiram meter um monte de coisa no final. Foi o ideal com as offshore? Não foi o ideal com as offshore. Mas tudo bem. Mas vamos falar. Vamos ser transparentes. Vamos falar, olha só, beleza, é melhor do que o que tinha antes. Mas isso aqui, ó, eu não concordo com isso. Por quê? Porque eu não concordo. Porque o que eu acho que é o correto é isso. E esse aqui? Esse aqui não. Esse aqui eu acho que... Aqui não é nem melhor do que o que tinha antes. É pior do que o que tinha antes. Mas eu estou sentado aqui para ajudar. Eu te ajudo a convencer as outras pessoas. Você não quer que eu convença as outras pessoas? A gente não quer o mesmo tipo de mundo? Então vamos fazer isso junto. Então é isso. É coragem, ousadia e não abrir mão das nossas causas. Não ter raiva de pessoas, porque não adianta nada ter raiva de pessoa. Se a gente chegar amanhã e converter o Jorge Paulo Lema num franciscano, vai sentar outro na cadeira dele. O que a gente tem que fazer é que não existam cadeiras para sentar pessoas que tenham todo o poder que o Jorge Paulo Lema tem num país como o nosso. Essa é a nossa luta. Não é contra uma pessoa X ou uma pessoa Y. É contra o modelo injusto que a gente tem. E eu acho que é isso que a gente tem que perseguir até o último dia das nossas vidas. Muito bem, parabéns. Eduardo Moreira, senhoras e senhores. Nesse momento, nós passamos a palavra ao nosso querido diretor Nilson Fernandes para as suas considerações finais. Considerações finais são: no terceiro andar, nós temos um coquetel oferecido a todos. E eu vou pedir para vocês, dois tipos de palma. Por favor, Falcão, fica de pé. É graças ao Falcão que o Eduardo pode estar aqui. Por favor, nosso amigo, parabéns, irmão e colega, Falcão. E agora, palmas para o nosso visitante, gracioso, palestrante Eduardo. E temos uma homenagem ao Eduardo Moreira, a caricatura dele, querido diretor Nilson Fernandes.